Olá, colegas advogados, estudantes de direito, pretendentes a atuarem na área criminal. Eu vou desenvolver umas dicas que a gente já tem como, para nós já tem um roteiro, né? Mas para quem está iniciando é muito importante. É claro que nós não queremos esgotar esse assunto, que é um assunto muito interessante, mas vai te ajudar bastante, com certeza. Então, quando se fala em atuar na área criminal, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: nós vamos lidar com preso, tipo de prisão. Então, a primeira coisa que você deva saber é o seguinte: quais são os tipos de prisões que nós temos? Nós temos as prisões provisórias e as prisões por sentença condenatória, é aquela que já é definitiva, né? Aquela que a pessoa já passou por todo o caminho e aí resta ele cumprir a pena dele. Muito bem, a gente chama então a primeira prisão de provisória, que ela se divide em prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Essas são as prisões provisórias. Por quê? Porque só depois de todo o trâmite é que ela vai virar uma prisão por sentença condenatória definitiva, que aí já é o momento para a pessoa ser recolhida à prisão. Então, nós vamos conversar sobre isso. Muito bem, você pode, geralmente o delegado abre o inquérito a partir do flagrante ou quando ele pede a abertura de um inquérito por portaria, ou quando ele requisita, ele tem notícia de um crime, e aí ele precisa ter mais elementos, ele pede para o juiz conceder para ele, para que ele possa investigar, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Então, a partir daí, da portaria, quando a pessoa não é presa em flagrante, se ele vê que quando ele pede por portaria, e ele vê que o crime não é muito grave, ele pede por portaria, ouve e dá prosseguimento no feito. Se ele vê que o cidadão não foi preso em flagrante, mas ele vê que o crime é médio, ele pede uma prisão temporária. Geralmente, se é muito grave, ele pede uma prisão preventiva. A partir daí, então, se inicia um procedimento, que é o encaminhamento dessa pessoa para o juiz. Então, quando é que ocorre a prisão em flagrante? A prisão em flagrante ocorre quando a pessoa é encontrada cometendo crime ou em situação que se presume que ele acabou de cometer o crime ou que ele é encontrado com elementos que comprovem que ele cometeu aquele crime. Na prisão em flagrante, o cidadão é ouvido e mandado para o juiz. Imagine você que você foi chamado para um momento em que o cidadão foi preso em flagrante. Você corre lá na delegacia e aí a primeira coisa que eu lhe aconselho é o seguinte: não deixe ele dar entrevista para a imprensa, porque às vezes uma palavra dele, a colocação dele venha causar prejuízo no futuro. E aí você analisa a situação. Se a situação for favorável ao seu cliente, você deixa ele ser interrogado. A primeira parte do interrogatório é obrigatório, que é nome, endereço, nome de pai, nome de mãe, profissão, estado civil, isso é obrigado ele responder. Agora, quanto às demais perguntas, ele não é obrigado a responder. E aí é que você analisa. Se for favorável a ele, você deixa ele depor e já indica para o delegado os elementos que possam comprovar a veracidade do seu cliente. Por outro lado, se você achar que a situação do seu cliente é muito complicada, você pode dizer para ele usar o direito de ficar calado, o juiz tem que consignar que ele usou esse direito, e aí ele vai ser encaminhado para a justiça para a próxima fase, que é a audiência de custódia. Ou seja, a audiência de custódia, ela tanto acontece com as prisões em flagrante, como as prisões temporárias, como as prisões preventivas.
E a partir dessa outra parte, dessa dica número 2, é que nós vamos falar o que você vai fazer a partir da audiência de custódia.